Olá, meus queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na nossa escola dominical, onde nós estamos falando sobre provérbios, sabedoria para a vida. E hoje nós chegamos no final do livro de Provérbios, capítulo 31, onde nós vamos falar sobre a esposa virtuosa. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no capítulo 31 do livro de Provérbios. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 31. Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao versículo 31. E antes disso eu quero orar com você para que Deus nos ilumine, para que Deus nos dê a maravilhosa graça de aprendermos da palavra dele e podermos aprender coisas maravilhosas do Rei. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Queremos te glorificar, te exaltar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que quebra os nossos corações, que nos salva e que nos exalta e que nos dá alegria de servir ao Senhor a cada dia. E nós pedimos agora que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, fale com cada um de nós de maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao versículo 31. Eu vou estar colocando aqui a leitura. Você pode acompanhar conosco tanto da sua Bíblia como da leitura aqui no vídeo. O texto nos fala assim, Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e vinho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino, e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está à sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e o público a louvarão as suas obras. Que texto maravilhoso, que coisa gostosa. Nós vimos falar dessa mulher que é exemplo, né? A mulher virtuosa de Provérbios 31 foi usada como exemplo para as mulheres de Israel e inspira mulheres cristãs de todas as épocas. As filhas sábias aspiram a ser semelhante a ela, e os jovens sábios procuram se casar com alguém semelhante a ela. Mas quem é essa mulher? Quais são os seus atrativos que encantam pessoas há tantos séculos e ainda continuará a encantar pessoas por todas as gerações? Vamos ver um pouco do que as Escrituras falam, os que as Escrituras falam sobre ela. As Escrituras falam do seu valor. As Escrituras falam da sua atividade que é grandiosa e se estende por muitos. As Escrituras falam do reconhecimento que essa mulher tem da sua família e de toda a sociedade. Vamos então ao valor dessa mulher virtuosa. A pergunta inicial
já começa nos dando um indicativo disso. Mulher virtuosa, quem a achará? E ela enfatiza a importância dessa mulher e concede a primeira informação importante ao seu respeito. Ela é uma mulher valorosa. Ela é valorosa pela sua singularidade. A resposta ao questionamento dessa pergunta, né, mulher virtuosa, quem achará? E ele fala: o seu valor excede o de finas joias, mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, mostra a sua raridade, já que poucas mulheres se assemelham a ela. Depois, a resposta também mostra a preciosidade do seu valor, porque é isso que a torna atraente. Uma esposa como essa é dádiva de Deus, segundo Provérbios capítulo 19, versículo 14. Vamos ler lá, eu quero convidar você a abrir comigo. Provérbios 19, capítulo 14, nos fala as seguintes palavras: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a mulher prudente. Então a gente vê que ela é dádiva de Deus, e por isso ela deve ser buscada, em parte, inclusive, pela oração fiel. O servo de Deus deve buscar uma esposa dessa forma. O texto também nos fala o valor dela para o seu marido. A declaração do versículo 11, que nos diz que o coração do seu marido confia nela, é extraordinário. Com exceção desse texto e do texto de Juízes 20 e 36, a Escritura condena a confiança que é depositada em qualquer coisa que não seja Deus. E você vai ver isso em vários lugares da Bíblia. 2 Reis, capítulo 18, versículo 21, Salmo 118, versículo 8 e 9, Isaías 36, versículo 5, Jeremias 5, versículo 17, Jeremias 12, versículo 52. São vários os textos que condenam alguém colocar sua confiança em algo que não seja Deus. Então, essa exceção eleva essa mulher ao nível mais alto de competência espiritual e de competência física. Ela teme ao Senhor e, junto com seu marido, ela desfruta de um relacionamento espiritual sólido. O versículo 12, ou no versículo 12, o valor da mulher para com seu marido é motivo que ele então a louve, e isso mostra que ele é definido pela qualidade e pela duração daquilo que ela faz para ele. Versículo 12, na parte A, nos fala que ela lhe faz o bem e não o mal. Isso mostrando a qualidade do que ela faz para ele. E no final do versículo 12, na parte B, fala que ela faz isso não só um dia, não só 2 dias, mas todos os dias da sua vida. Mostrando que o que ela faz para ele é duradouro, mostrando que o que ela faz para ele é bênção. A palavra bem aqui, nesse contexto, representa tudo que é espiritual e fisicamente desejável e que traz um benefício para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Em cada ponto da vida dessa mulher com seu marido, o texto mostra que ela não apresenta falhas, mesmo sabendo que ela não é perfeita. Seu compromisso com o bem-estar do seu marido é verdadeiro e não falso, constante e não temporal, confiável e não instável. Isso é maravilhoso. A gente vê aqui que ele mostrando o valor dessa mulher. Mas o texto também nos fala, nós vamos delongar um pouco mais nessa parte, porque aquilo que a mulher faz é muito, né? E ele fala aqui das atividades da mulher virtuosa. Nós gastaremos tempo porque de fato ele gasta, o poeta aqui, o sábio, gasta bastante tempo nisso. O tema agora, o poeta agora, ele mostra que as qualidades da mulher virtuosa, e ele começa a listar aqui os seus feitos do seu trabalho e o alcance das realizações dessas suas atividades. Ele mostra os valores morais e espirituais dessa mulher. Quanto ao seu trabalho, a gente vê que ela é dedicada ao trabalho. A mulher virtuosa, ela tem interesse pelo seu trabalho. Ela usa matéria-prima de origem animal, por exemplo, a lã. Ela usa matéria-prima de origem vegetal, que é o linho. E ela demonstra ter habilidade para tecer com serviços manuais. E o texto fala que de bom grado ela trabalha com suas mãos.
E esse trabalho fornece a base econômica para enriquecer sua família. E por meio da sua renda, ela ainda negocia iguarias de lugares distantes. O texto fala no versículo 24 que ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. E tal procedimento, tal ação que ela faz, contribui não só para o sustento da sua família, mas talvez o texto dá a entender, não dá muito subsídio para isso, mas ele nos pode, por inferência, nós dizermos isso, que ele é igualmente importante para os comerciantes e possibilita que gere riqueza. Só uma curiosidade, na sociedade antiga, do tempo em que o texto foi escrito, as mulheres que adquiriam habilidade de fiar, elas eram grandemente admiradas e desejadas. O fruto do trabalho delas era extremamente valioso. Só para os irmãos e as irmãs terem uma ideia, uma vestimenta de lã de boa qualidade custava pelo menos 2 meses de trabalho. E um vestido ou uma vestimenta de linho dos mais baratos era pelo menos 1 mês e meio de salário. Então aquilo gerava renda. Por isso ela era tão estimada, por isso aquele trabalho era tão estimado. O versículo 16, ele nos mostra, ele avança da base econômica e da comida à mesa para a compra de um campo, aonde ela vai e planta uma vinha. O texto ali fala que ela examina a propriedade, que ela olha de todos os lados, de todos os ângulos, vê que aquilo lá realmente é rentável. Então ela, só depois disso, ela vai e adquire esse campo. E a renda usada para comprar esse campo foi do seu próprio trabalho, não foi nem do ganho do esposo, foi daquele próprio trabalho que ela teve. E o texto complementa o versículo 17, mostrando que ela se entrega com vontade ao cultivo daquela terra. Ou seja, ela planta a vinha, ela participa ali pessoalmente do trabalho de remover a terra, de tirar as pedras e de participar daquilo. E é interessante a gente pensar nisso, e é digno de nota a gente lembrar que o versículo 15 nos fala que ela faz isso mesmo tendo servas. Porque ela tinha, de fato, ela fazia as coisas de bom grado e trabalhava de bom grado. No tanto que o texto, certa parte do texto, fala que ela não comia o pão da preguiça. E é interessante nós lembrarmos isso naquele contexto oriental. Porque a gente vê exemplos como Sara, como Rebeca e como Raquel, que mostram que mesmo mulheres com muitos recursos, elas não estavam acima do trabalho manual. Elas não simplesmente gastavam o seu recurso para pagar alguém para fazer para elas, mas elas gostavam, elas tinham prazer em participar daquele trabalho e fazer com que suas mãos fossem produtivas. E a mulher virtuosa, ela é realmente motivada pelo texto que a gente fala aqui e determinada a realizar o trabalho. Ela é decidida e empreendedora. Além da sua atividade aqui, do seu trabalho, ela mostrar uma dedicação enorme por aquilo que ela fazia, o seu trabalho também trazia bem-estar à sua família. Essa mulher, ela é comparada a um navio mercante que de longe traz o seu pão. E a comparação ela destaca como o trabalho dela é um negócio cuidadosamente planejado, que é um negócio feito com muita diligência e realizado com um verdadeiro espírito de empreendedorismo. A sua coragem e o seu valor levam a trabalhar pelo pão de cada dia, concedendo à sua família uma mesa farta. É interessante, a gente sabe que o marido dela era um juiz, né? Mas ela assim mesmo, ela trabalha e põe o pão dentro da sua casa. E isso acontece mesmo quando as circunstâncias são difíceis. O uso de sua grande força, perícia e engenhosidade a impulsionam a desenvolver a sua capacidade de prover a sua casa, mesmo que hajam obstáculos. E isso acontece porque ela coloca o bem-estar da sua família antes do seu próprio bem-estar. Ela não é daquelas que eu também mereço ser feliz. Lógico, ela quer ser feliz, mas a sua família, o bem-estar da sua família era mais importante para ela até do que o próprio bem-estar dela. Tanto que o versículo 15 fala assim, ainda é noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa. Sabe aquela hora mais gostosa do sono? Ela já estava ali de madrugada trazendo mantimento para sua casa. E o versículo 18 ainda declara, né? A lâmpada não se apaga de noite. E aqui o significado é um pouco controverso.
normalmente é entendido como uma declaração de que ela trabalha até tarde da noite, até as altas madrugadas, ele levanta de madrugada e dorme de madrugada. Essa é uma das interpretações. Pode também ser visto como uma metáfora que significa que ela desfruta de riqueza permanente, né? Lembrando do azeite, que há sempre dinheiro na sua casa. Mas quando a gente para pensar também a partir do contexto, do que se refere à palavra lâmpada no Antigo Testamento, pode-se concluir também que em sua casa ou em uma casa bem organizada, a lâmpada queimava a noite toda como um sinal de vida, já que a lâmpada apagada durante a noite significava calamidade. Ou seja, a casa da mulher virtuosa tem vida permanente. A casa da mulher virtuosa a lâmpada está sempre acesa. O texto nos fala, além do seu trabalho, do alcance das suas realizações. A experiência e a avaliação da mulher virtuosa a faz perceber que o futuro do seu trabalho, o lucro dos seus negócios, o alimento sobre a sua mesa, o vinho da sua videira são bons. Tudo que ela faz é bom. O resultado do seu trabalho é esplêndido. Por quê? Porque ele alcança os pobres no versículo 20, ele alcança a sua família no versículo 21, alcança a si mesmo no versículo 22 e alcança até o seu esposo no versículo 23. E ela sabe que isso é bom e ela faz uma avaliação boa disso. Então vamos pensar cada um deles. Primeiramente, o versículo 20 nos fala que o seu trabalho, o seu alcance do seu trabalho é bênção para os pobres. Olha só, o texto nos fala assim, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Olha só, a posição de honra é dada ao seu ministério para com os pobres e necessitados. Que coisa maravilhosa, a extensão do seu trabalho. A sua generosidade faz com que a obra das suas mãos para suprir a necessidade dos impotentes e desamparados sejam inclusive observáveis e louváveis pela sua família e por aqueles que são de fora. O texto também nos fala aqui, né, do resultado do seu trabalho, que é a bênção sobre a sua família, que é o versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Além de zelar por prover a mesa da sua família, o texto nos fala que a mulher virtuosa também trabalha para proteger a sua família. E a lista de atividades aqui, então, volta novamente para as roupas produzidas por ela, mas agora não com o objetivo de vender, de fazer negócio, de trazer mantimento para sua casa, mas para proteger cada membro da sua família do frio intenso da neve. E é interessante que ela faz isso num estado psicológico seguro, né? Dizem que os homens estão mais razão e a mulher é muito mais emoção, que às vezes ela não age, o seu psicológico não é tão firme assim, mas o texto aqui fala que ela faz isso e que ela não teme, o seu psicológico está firme e que o perigo previsto não lhe causa agitação, o perigo, eu digo, da neve ou do frio que está vindo, porque ela já está preparada para aquilo. Essa mulher também ela traz bênção para si mesma com a extensão do seu trabalho. Versículo 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. A mulher também ela usa seus talentos extraordinários. O texto menciona aqui coisas tecidas por ela, né? Cobertas de cama e roupas para se vestir. E apesar do texto aqui não dar mais dados, ou seja, não ser escasso em dados, é provável que as colchas ou as cobertas se refiram a tornar seu leito mais macio, confortável e atraente até para sua vida conjugal com seu esposo. Sua roupa é feita com os tecidos mais finos e obtidos da agricultura e da criação de animais. E o mais importante que nos fala o versículo 25, né, é que os seus vestidos são força e dignidade. Que coisa maravilhosa. A força indica que essa mulher tem brilho, que ela tem caráter. A dignidade mostra que ela sabe quem é e que ela não está disposta a negociar os seus valores. Isso é maravilhoso. No Antigo Testamento, o ato de um indivíduo se vestir é o mesmo que mostrar a sua verdadeira natureza ou o seu caráter. E por isso essa mulher ela é tão louvada. Assim, a vestida ela não se preocupa com o dia de amanhã, com todas as
perspectivas ou circunstâncias assustadoras possíveis, porque ela é uma mulher segura e confiante. Ela é uma mulher de caráter e ela é uma mulher que não negocia os seus valores. E por fim, gente, a gente vê a extensão do seu trabalho aqui das suas realizações para com seu marido. O versículo 23 nos diz assim: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ele é estimado, e eu acredito que seja estimado por vários motivos. Primeiro, porque não há dúvida de que a ausência de preocupação doméstica e o fato da sua família ser próspera pode contribuir para a reputação dele. Sua família não passa dificuldade, sua família é bem suprida. Também as vestes com as quais ela se adorna, com certeza mostra grande valor. E a isso tudo ainda, e o principal, é acrescentado o seu caráter e o talento da mulher, que são louváveis, aqui no capítulo que fala no versículo 31, tudo isso representa a coroa do seu marido, a sua esposa. Então o seu trabalho, a extensão do seu trabalho é bênção para os pobres, é bênção para a família, é bênção para si mesmo, é bênção para o seu esposo, ou seja, olha que bênção, né? E o texto ainda, mostrando ainda com relação ao seu trabalho, mostrando ainda com relação às suas atividades, o texto ressalta os seus valores morais e os seus valores espirituais. A lista chega ao clímax, passando das realizações dessa mulher à declaração de valores morais e espirituais que a orientam. É a sabedoria que mostra aquilo que ela tem e aquilo que ela tem a dizer. É possível que a expressão aqui no versículo 26b, que fala a instrução e a bondade, está na sua língua, significa mais especificamente que a sua instrução é orientada pela bondade. E no caso aqui, a sua abnegação generosa e ajudar não só os da sua casa, como também os de fora, mostram sim a sua linguagem bondosa. Mas essa expressão também pode significar a lei da bondade, numa referência a um conjunto específico de ensinamentos acerca de bondade, e que mostra aqui que a sua instrução ela é orientada pela sabedoria que vem de Deus. A primeira parte do versículo 27 declara a vigilância dessa mulher sobre a sua casa. Olha só, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A primeira parte mostra então a sua vigilância sobre a sua casa, e a segunda parte mostra o zelo. O zelo que é mencionado aqui, que permeia por todo esse texto. O seu cuidado com sua família, diante disso, se mostra ilimitado. Ela supervisiona e vigia cada detalhe, e como uma mestra da sabedoria, da bondosa sabedoria, ela mantém-se atenta à realidade da sua casa, até mesmo quando é necessário corrigir prontamente qualquer irregularidade ou coisa que esteja fora da sua organização. Com respeito aos seus filhos, embora a mulher virtuosa tenha várias servas, que nós vimos aqui no versículo 15, e ela poderia, lógico, colocar várias atividades e várias responsabilidades dos filhos nas suas servas, para que cuide, para que eduque, para que ensine várias coisas para seus filhos. Ela mesma é quem assume a responsabilidade pelo cuidado dos seus descendentes. Ela mesma é quem exerce a autoridade decisiva sobre eles. É ela quem toma conta da sua casa diante dos seus filhos. E o seu marido, sábio, claro, celebra a sabedoria da mulher, versículo 28 até o versículo 31. E ele, inclusive, encoraja ela a compartilhar com ele da sua instrução. Então, nós vimos aqui as virtudes dessa mulher. Nós vimos também as atividades dessa mulher virtuosa. E por que não, logicamente, o restante do versículo 31, aqui final 28 até o versículo 31, nos fala do reconhecimento dessa mulher. É lógico que ela não iria só ser virtuosa e não só ter atividades de uma mulher sábia e virtuosa, mas isso traz reconhecimento para a mulher que é dessa forma. E o sábio, ele conclui então mostrando quais são as qualidades dessa mulher, e ele termina aqui mostrando o reconhecimento. Primeiro, ele cita o reconhecimento da sua família, versículos 28 e 29. Depois, ele chama a comunidade para louvá-la, que é o final do versículo 30 e o versículo 31. Se a introdução de todo o texto que nós lemos aqui
Ele fala então das bênçãos com as que concernem ao marido, e depois ele fala das bênçãos que concernem a sua casa. Na conclusão, ele enfatiza o bem recíproco que ela, sendo assim, traz para ela mesma. Ficou até redundante, né? Mas mostra o bem que ela traz para ela mesma. Ela faz tamanho bem que agora a sua família reconhece as suas virtudes para honrá-la publicamente. Vejamos o reconhecimento da família. Os seus filhos, por exemplo, eles se levantam supostamente na presença dela, o que simboliza respeito, e eles chamam ditosa. Não é isso que diz o texto aqui? No final do versículo aqui, que os filhos levantam, eles chamam que ela é ditosa. E isso significa que a família estima e a declara como se ela vivesse de maneira ideal, como se ela andasse de acordo com o plano do Criador para a vida dela como mulher, como mãe, como esposa. E, portanto, ela é agraciada pelos benefícios da sabedoria. O reconhecimento do marido é citado aqui de maneira literal, porque ele diz assim: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas o que? Mas tu a todas sobrepuja. Ele expressa o seu reconhecimento por meio de comparação. Primeiro, ele afirma que há outras mulheres virtuosas, mas depois ele mostra que ela é superior a todas as outras. Ela se eleva admiravelmente acima daquelas que procedem virtuosamente, e a qualidade exaltada aqui pelo poeta acaba mostrando aqui que o elogio que o marido faz para ela é algo extremamente especial. Na verdade, ele é tão excepcional que, em termos comparativos, essas mulheres, mesmo sendo numerosas, porque ele fala que existem outras, o fato dela proceder virtuosamente mostra ela como sendo especial. O termo usado aqui, virtuoso, ele é usado também para termos heróicos, por exemplo, como triunfos maravilhosos, como aqueles textos que falam que faremos proezas ou faz proezas. O texto mostra aqui que o reconhecimento do marido, quando ele diz tu a todas sobrepuja, faz com que ela sirva de modelo para todas as filhas de Israel. E por isso esse texto ele sempre foi de modelo para as mulheres cristãs e sempre será modelo. Mas o texto não para só aqui no reconhecimento pela sua família, mas o texto também passa que ela será reconhecida por toda a sociedade. No versículo 30 e versículo 31, o poeta passa então a falar no lugar do marido. E ele fala que a graça e a formosura são qualidades físicas usadas para fazer um contraponto, ou seja, ele usa aqui a qualidade física para fazer um contraponto à mulher que teme ao Senhor. Uma mulher charmosa, uma mulher bela, uma mulher muito bonita do ponto de vista estético, mas que não teme ao Senhor, essa beleza dela acaba sendo inútil, e ele chama aqui lamentavelmente de uma beleza enganosa, porque a formosura simplesmente externa, ela promete aquilo que ela não pode cumprir. Ela traz esperança daquilo que ela não pode satisfazer, até porque isso vai embora, né? E agora isso também não quer dizer que a mulher cristã, virtuosa, ela não precisa ser bonita. Ela pode ser bonita, ela é bela. A gente tem que lembrar por exemplo, do desejo do pai, no capítulo 5 de Provérbios, quanto ao filho ter uma esposa sexualmente atraente. A mulher também tem que cuidar de si mesma, né? E ele mostra também, a gente vê também, por exemplo, em livros como de Cantares, onde o casamento ele é celebrado de maneira muito bonita durante todo o livro. A mulher cristã, ela pode ser virtuosa, ela é virtuosa, ela deve ser virtuosa, ela deve cuidar muito bem de si mesma. Só que o foco aqui é o valor infinitamente melhor, infinitamente maior, infinitamente superior da piedade em relação aos atributos físicos. Primeiro, porque os atributos físicos são passageiros. E segundo, porque os atributos da piedade, eles são permanentes.
E por isso, então, ele faz o contraste aqui entre essa graça e formosura. Porque só a formosura sem a piedade, ela é enganosa. Temer ao Senhor é que faz toda a diferença. Porque as coisas que se veem, como diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, parte B, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por definição, o temor do Senhor, até certa parte, significa viver de acordo com a sabedoria revelada na palavra de Deus. E a lista das atividades abnegadas da mulher a favor dos outros exemplifica esse temor do Senhor. A palavra final, suas obras, traça um paralelo que define o fruto das suas mãos e resume as muitas realizações esplêndidas listadas nesse poema. É evidente que suas obras, e é evidente que a forma com que aquela mulher se portava, ela seria louvada e seria exaltada publicamente, reconhecida e aclamada. Tamanha a diferença que ela estava fazendo assim. E aqui o clímax, ele termina então mostrando essa exaltação da mulher virtuosa, mostrando que nós temos que dar lugar, primeiramente, àquilo que é do coração, aquilo que é piedoso. Como bem disse C.S. Lewis, se não admirarmos aquilo que é louvável, nos mostraremos estúpidos, insensíveis e grandes fracassados. Bom, é lógico que nós tínhamos muito mais a explorar nesse texto, mas a mulher virtuosa aqui, já concluindo, ela é apresentada em Provérbios 31 como uma mulher zelosa, como uma mulher trabalhadora, como uma mulher amorosa e como uma mulher piedosa. E é natural que essa mulher seja valorizada. É por isso que durante milênios essa mulher foi e continuará sendo o grande modelo de virtude feminina para o povo de Deus. E eu quero terminar aqui fazendo algumas perguntas. De todas as qualidades da mulher virtuosa, qual lhe chama mais atenção? E por quê? Você acha que a mulher virtuosa tem um perfil que se harmoniza com a mulher do século XXI? Uma coisa que é importante pensar. Como que, no contexto do século XXI, a mulher cristã se torna uma mulher virtuosa, é louvada por sua família e louvada por toda a sociedade? De que modo, eu termino, esse estudo desafia você, sendo homem ou sendo mulher? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe as mulheres cristãs, que elas possam continuar sendo mulheres valorosas na presença do Senhor, que elas possam ser bênção para a igreja, para a sua família e para a sociedade. Quero orar por cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós te engrandecemos, ó Deus, pelas mulheres, Senhor, que o Senhor colocou, Deus, no nosso meio, pelas mulheres cristãs que o Senhor tem levantado, servas valorosas do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, as abençoe, que o Senhor, ó Deus, derrame graça sobre a vida delas, Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa continuar fazendo dessas mulheres exemplos, ó Deus, por onde quer que elas estejam. Que elas possam, ó Deus, ser testemunhas vivas do Senhor. Abençoe também, Deus, cada esposo, cada filho, ó Deus, que possam valorizar as mulheres que o Senhor colocou nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana em nome de Jesus.